Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje nós temos um tema bem interessante: emagreça sem sofrimento. Seja muito bem-vinda, Marielle. Obrigada. Marielle é nutricionista e hoje nós vamos debater isso de uma forma bem dinâmica, bem descontraída. Pode se apresentar para a gente, falar um pouco sobre sua trajetória, sua história? Sim, meu nome é Mariellen Miller, eu sou nutricionista hoje, né, tinha uma outra carreira, fiz uma transição de carreira há 5 anos e, hoje atendo na área de nutrição esportiva e também em nefrologia. Então atendo aí, né, os pacientes em processo de emagrecimento, pacientes renais, e também toda a área de esporte. E o que fez você mudar de carreira? Na verdade, assim, ó, eu sou formada em economia, então eu Uhum. trabalhava na área financeira, tinha uma carreira estável nessa área, né, mas o meu grande sonho de vida sempre foi a nutrição, acho que ela esteve presente na minha vida desde sempre, eu sempre estudei muito a área e eu acho que é a minha paixão, então eu corri atrás da minha paixão, foi isso que me motivou, na verdade. E no início isso gerou alguma insegurança em você? Com certeza, várias inseguranças, né, eu acho que toda transição de carreira ela é difícil, a gente tem medos, tem inseguranças. Uhum. Mas nada muito além do que eu consegui resolver e tocar pra frente. E olhando para trás, qual foi a maior recompensa dessa decisão que você tomou? Eu acho que a maior recompensa é eu ir pra casa todos os dias sabendo que eu consegui, de alguma forma, melhorar a vida de alguém. E eu acho que uma recompensa também muito grande é que eu me transformei durante todos esses anos de atendimento, né, de acompanhamentos, eu me transformo a cada dia, cada paciente me transforma um pouquinho, e eu sou hoje uma pessoa melhor e uma profissional melhor também. E existe alguma paciente que você mudou junto com ela? Eu acho que não só uma. Eu acho que com todas eu mudei um pouquinho. Eu acho que cada uma traz algo a acrescentar, né, e cada uma muda e traz alguma coisinha especial, assim, pra minha vida. Então eu mudei muito desde o começo e graças a elas. Isso que você traz do emagreça sem sofrimento. A gente sabe que a obesidade é uma coisa muito difícil de ser levada de uma forma leve, porque tem essas restrições todas, muita informação hoje que às vezes não são tão verdadeiras assim, proibindo Uhum. demais. E você acredita que as pessoas sofrem muito hoje para emagrecer de uma forma desnecessária? Sim, eu acredito que sim. As pessoas sofrem muito justamente pela quantidade de informação, né. Uhum, Informação é necessária, a gente sabe uhum. disso, né. A gente precisa ser construído com informações boas. Mas muitas vezes as pessoas acabam tendo informações desconexas e não conseguem colocar isso em prática. Eu acho que isso é o que mais falta e isso traz muito sofrimento, né. Os Uhum, vários recomeços, o processo de emagrecimento é muito isso. E quando ele não é assertivo, não é eficaz, isso traz bastante decepção para as pessoas, né. uhum. Então, assim, é bem difícil, mas quando bem orientado se torna muito mais leve. E essa é a parte importante também do acompanhamento, né? Esse é o diferencial de você ser acompanhado por um bom profissional ali nutricionista? Isso, exatamente, esse é o Uhum, diferencial, né, justamente o que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas sabem o que tem que fazer, né, a gente uhum, sabe o que tem que fazer para emagrecer, para perder peso, mas saber o que tem que fazer e colocar isso em prática, aí tem um caminho enorme uhum. e geralmente é aí que as pessoas acabam se perdendo. E a nutrição, né, um bom profissional vem justamente aí para orientar e saber mostrar qual é o melhor caminho para aquela pessoa, acho que é muito Uhum. individualizado o tratamento. E o que mudou hoje na mesa dos brasileiros, né, na alimentação, nesses últimos 5 anos aí, normalmente, das pessoas? Bastante coisa. Eu acho assim, ó, que principalmente a qualidade, né, então as Uhum, pessoas vêm comendo cada vez pior, buscando cada vez mais o imediatismo, coisas rápidas, ultraprocessados, vem diminuindo o consumo de alimentos de verdade, né, frutas, uhum, verduras, o arroz e feijão. Então acho que isso mudou muito. E a pressa, a gente tá sempre com pressa, né, então hoje se alimentar uhum. virou pressa. Faz tudo correndo, faz sem pensar, faz sem fazer o que é necessário que a alimentação traga para nós. As pessoas comem muito e se nutrem pouco. Exatamente. É isso que tem acontecido muito, eu tenho visto muito isso, na minha prática clínica, né, inclusive as Uhum, pessoas que nós chamamos de, são os obesos desnutridos, isso acontece muito, né, tem gente que uhum, inclusive nem sabe que existe esse termo, mas existem pessoas que só comem, né, comem, uhum. comem e não pensam em nutrir o corpo, que são coisas bem diferentes. Então, sim, existe isso muito, infelizmente. E esse excesso de informação, você acredita que atrapalha o emagrecimento?
Eu acredito que sim. Como eu disse, a informação ela é necessária, Uhum, mas a desconexão das coisas, né? Muita informação, uhum, tem muita informação boa e muita informação ruim. E aí eu acredito que a maior dificuldade é saber filtrar isso, né? Quais são os bons profissionais? Quem que eu preciso, né, uhum. realmente seguir, é, ir atrás dessas informações, e aí juntar tudo isso e transformar isso na realidade da pessoa talvez seja a maior dificuldade, assim. Então, por um lado ajuda, mas por outro atrapalha muito também. E também não é uma regra, né, porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para os outros. Exatamente, o tratamento é Uhum. 100% individualizado, né? E quando a gente fala em nutricionista, a gente já pensa no padrão de uma pessoa que vai só cuidar da alimentação. Mas qual é o papel do nutricionista além da alimentação? Eu acho que totalmente além da alimentação, assim, né, a Uhum, gente, eh, veja, vamos exemplificando, né, acho que muitas pessoas acham que até deixam de ir no nutricionista, porque tem aquela imagem de que vai chegar no consultório, vai pesar, vai medir, vai passar ali uma dieta pronta. uhum, Infelizmente, muitas vezes acontece isso, né, não deveria acontecer. Mas a gente vai muito além disso, ali você é uma conversa franca, é um conhecer a pessoa, conhecer a rotina, conhecer os costumes, entender o momento. Então, cada caso é um caso e precisa ser analisado muito, muito, muito especificamente. Então, é um trabalho muito grande por uhum. trás da consulta, né? Eu costumo dizer que a consulta é o mínimo. É 1 horinha ali, 2 horas com o paciente, e aí depois disso é estudo, é melhor planejamento, é acompanhamento, então é todo um processo. Muito gostoso, E esse é o diferencial no seu atendimento hoje. com certeza. Uhum. E como funciona ser atendido pela Marielle? Olha, eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom porque eu tenho pacientes muito fiéis, né? Eu atendo há Uhum. 5 anos e eu tenho pacientes que eu atendo desde lá, desde sempre, me indicam muito. Então, eu procurei seguir uma linha diferente no sentido de não fazer nada padronizado. Então, tudo que existe hoje de padrão, eu larguei mão. Eu Uhum. procuro conduzir a consulta de forma muito individual também. Então, desde o início ali, né? Prezo por fazer uma boa avaliação física para poder acompanhar o meu paciente de perto e conduzir a consulta da melhor forma para ele e Uhum. montar todos os meus planos alimentares, os meus atendimentos são 100% para a pessoa. Não existe nenhum igual ao outro. E você acompanhou ali pacientes que perderam de 30 a 40 quilos. E o emagrecimento, ele é um processo demorado que exige paciência? Sim, com certeza. É um processo que exige muita paciência. Eu tenho pacientes que perderam 30, 40, até 50 quilos, Uhum. e são pessoas que tiveram paciência, né? Sim. E eu costumo dizer curta o processo, né? Uhum. E a hora que chegar lá, né? Perdi tudo que eu preciso perder, Uhum. aí começa talvez a parte mais difícil, que é manter esse peso perdido, né? Se manter, né, nesse peso. Então, tem que continuar tendo paciência, vai Uhum. precisar ter sempre. Mas é muito gostoso, quando aprende a curtir o processo, entender que aquilo é bom, com certeza vai dar Uhum. certo. E no início é comum elas duvidarem de que elas vão ter capacidade de emagrecer? Elas ficarem, poxa, eu não tô vendo tanto resultado nesse início. É comum esse, não desespero, né, delas, Sim. mas um medo realmente. Sim, é comum, e eu acho que é aí que entra o meu trabalho, né, que não Uhum, é só montar o plano, só siga isso aqui é um padrão e pronto. Eu uhum, acho que eu tenho que estar ali para transmitir essa segurança, para mostrar para ela que sim, que ela é uhum, capaz, que nós temos recursos, que a gente vai conseguir. Então acho que ter alguém junto, caminhando junto no processo, torna ele mais leve e uhum. muito mais fácil também. E tem alguma história dessas que você nunca vai esquecer? Bah, eu tenho muitas, muitas histórias que eu nunca vou esquecer. Eu acho que eu seria bem injusta se eu citasse uma ou outra, mas eu acho que a minha história ela é formada de pequenos pedacinhos de cada história das minhas pacientes, e que hoje me tornou quem eu sou. Então todas são muito, muito especiais. E qual é a maior dificuldade emocional que você acha que esse paciente enfrenta durante o emagrecimento? Diversas, mas eu acho que, bom, na minha opinião, assim, eu acho que ele pensar que ele vai ter que recomeçar muitas vezes, né, porque Uhum, isso acontece muito infelizmente. Quando não tem uma boa orientação, quando não é um processo bem feito, geralmente as pessoas recomeçam muito, e os recomeços eles são muito doloridos, assim. Então eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade. Por isso a importância de fazer um processo bem feito, para você não precisar mais recomeçar, essa é a minha uhum, ideia. É fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam ficar recomeçando, elas podem ter algo que vai ser para sempre. uhum. Pessoas que não têm tanto apoio familiar são normalmente o perfil de quem acaba recomeçando sempre?
provavelmente. Eu acho que o Uhum. apoio ele precisa vir de todos os lados, né. Uhum. É do profissional da saúde que está te acompanhando, né, do médico, do nutricionista, do educador físico, é da família com toda certeza, Uhum. inclusive do profissional, né, muitas vezes dentro da própria empresa, então esse apoio vindo de todos os lados facilita muito o processo que é bem difícil. Uhum. E a obesidade hoje ainda é um fator em crescimento no Brasil? Sim, infelizmente, né, Uhum. infelizmente é, no Brasil, no mundo, Uhum. a obesidade é uma doença difícil, né, de difícil controle, multifatorial, uma doença que não tem cura, então Uhum. tem que estar sempre lutando contra ela, e infelizmente sim, é uma doença ainda em crescimento, né. Esse acompanhamento deveria começar durante a infância? Quando você percebe que talvez aquela criança tenha, um peso a mais do que ela deveria ter ali, é importante esse acompanhamento? Sim, com toda certeza. Uhum. Hoje eu não acompanho crianças, né, é o único Uhum. público que eu não Sim. acompanho, mas eu sempre indico, eu tenho pacientes que têm filhos, né, Uhum. em obesidade, eu sempre indico as nutris específicas para a área, porque sim, é ali que a gente cria os hábitos, né. Então Uhum. uma criança obesa é uma criança que provavelmente vai sofrer lá no futuro. Uhum. Então tem que começar dentro de casa, né, a criança não faz compra, não sabe o que ela coloca no prato, então os pais precisam ter tomar para si essa responsabilidade, com certeza. E falando sobre as canetas emagrecedoras, que são o auge hoje, Sim, né, muito uhum, comentado. sim. Todo mundo quer usar, né, essas canetas justamente pela, internet mostrar que é rápido esse Sim, processo ali, né, entre aspas, e é um processo simples, você não sim. precisa parar de fazer muita coisa, né, como a gente vê. E elas realmente funcionam dessa forma? Sim, as canetas emagrecedoras são, né, uma realidade, funcionam muito Uhum, bem, graças a Deus, é um tratamento que nós temos hoje que auxilia muito. uhum, Eh Temos visto excelentes resultados, né, existem estudos demonstrando esses resultados e nós vemos também na nossa prática clínica diariamente. uhum, Eu acompanho muitos pacientes em uso do tratamento, só que a gente precisa entender que ela não é um milagre, elas não são um uhum, milagre, né. Eu acho que elas não emagrecem a pessoa, é a pessoa que se emagrece, né, é o uhum, que a pessoa vai fazer durante o tratamento que vai dizer se ela vai ter sucesso lá na frente ou não. Então uhum. sim, são um bom recurso, mas precisam ser usados com cautela e também com muita consciência. Uhum. E tem muitas pessoas que usam e nem fazem ideia de que é necessário um acompanhamento. Ela escutou: "Ah, não, você tem que usar por um mês", e tá certo isso. E o acompanhamento ele é obrigatório durante ali essa caneta Eu emagrecedora? Eu diria que é fundamental. Uhum, Eu acho que é ele quem vai fazer com que a pessoa crie ali os bons hábitos, né, que são, uhum, é o que vai realmente dizer se vai ter sucesso ou não o processo de emagrecimento. Então as canetas são ótimas, uhum, mas o que vai fazer emagrecer são os hábitos, e sem o acompanhamento isso se torna muito difícil, né. uhum, Dependendo da fase ali do processo de emagrecimento, existem estratégias que nós usamos, né, na alimentação, uhum, que auxiliam muito e que vão fazer com que a pessoa consiga manter isso para sempre. uhum. Então a ideia não é perder peso agora e depois, né, não, precisa pensar lá no futuro, né, precisa ter uma coisa consistente. E hoje o cigarro, bebidas alcoólicas são presentes, não todo mundo, né, mas a maioria das pessoas. E são fatores que atrapalham nesse emagrecimento também? Sim, com certeza, tanto um Uhum, quanto o outro. São fatores que atrapalham e inclusive, eh, são coisas que a gente tenta manejar ali no processo também, né, tudo que der para uhum. pra ir tirando da rotina, a gente tenta incluir isso no tratamento também. Uhum. E existe um perfil ideal para esse emagrecimento com as canetas ou não existe um perfil? Sim, sim, Uhum, existe, né, existe a recomendação médica, né, uhum, então o médico avalia, faz uma avaliação física, e pessoas que têm a indicação podem utilizar, né, mas uhum, também existem pessoas, que têm indicação, mas que não, estão abertas a uma uhum, mudança de hábitos, uma mudança de rotina durante o processo. Aí talvez não seja tão eficaz assim, né, então uhum, o ideal é ter a indicação e a pessoa estar realmente determinada a essas mudanças. uhum. E quando você faz esse acompanhamento com o paciente, tem pacientes que chegam lá achando que isso é uma solução mágica? Sim. A maioria. A maioria. Eu costumo conversar, ter essa interação muito grande com os meus pacientes, então, dali geralmente a gente tem sucesso, assim, na maioria dos tratamentos. Uhum, Mas sim, né, principalmente pela internet, hoje é tudo muito fácil, né, as coisas são uhum, tudo muito milagrosas, sim. então sim, tem pessoas que acham que é um milagre e a gente sabe que não é, né, só faz Uhum. parte do tratamento, é só uma parte dele. E quem usa sem mudar os hábitos, tem um resultado também igual ao quem tem hábitos bons? Eh
Sim e não. Uhum, Resultado tem, né, a caneta ela diminui a fome, então aumenta a saciedade, então a pessoa vai de qualquer forma reduzir a ingestão uhum, calórica. Então reduzindo a ingestão calórica, você vai perder peso, né. uhum, Aí a gente pensa no depois, e perdi peso, né, interrompi o uso da caneta, e agora? uhum, Então aí que fica a dúvida, né, aí que é importante entender que o processo tem que ser feito por completo, aí sim uhum. vai ter o sucesso lá na frente. E as canetas emagrecedoras, elas são autoexplicativas, né, sobre o emagrecimento, mas tem outros benefícios também? Com certeza, aham. Uhum, Inclusive, inicialmente, elas não foram feitas, né, para emagrecimento, sim para uhum, diabetes, né, do tipo hum, 2. Então elas, reduzem glicemia, elas melhoram, controlam a glicemia, tem um controle em pressão arterial, estetose hepática, apneia do sono, inclusive está sendo estudada já para outras questões metabólicas e já se uhum, tem ótimos resultados, né, então é muito promissor. uhum. E você já precisou dizer a um paciente que ele não precisa da caneta? Isso gera uma frustração? Já, e sim, Uhum, gera uma frustração, mas eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade, né. Eu uhum, acho que emagrecer não é a todo custo, então também não é para todo mundo. uhum, Então se a gente está num cenário de uma pessoa que tem indicação e que não quer mudar os hábitos, na minha opinião, eu nem recomendo, né. Então tem uhum, recomendação médica, mas, talvez não vai ser o melhor recurso nesse momento, né, melhor uhum, trabalhar de outra maneira. E existem também pessoas que eu acabo recomendando, pessoas que nem imaginam que uhum, seria um tratamento, né, "Olha, procura um médico, né, provavelmente você tem a recomendação para uso", então isso também é o lado bom da minha profissão. Eu conhecer os meus pacientes e entender quando que uhum, talvez seja o momento. Às vezes é tão difícil que precisa ter esse fármaco junto, uhum. então aí essa recomendação também vem desse lado positivo. Uhum. E com todas essas tecnologias que vêm surgindo, o exercício físico, ele ainda é o maior fator de emagrecimento principal hoje? Eu não diria o principal fator de emagrecimento, mas Uhum, ele é sim fundamental, né, a gente uhum, precisa se movimentar, né. Tanto o exercício físico, a musculação, uma natação, uma dança, como a atividade física, que é estar ativo, né, você uhum, ser uma pessoa ativa. Se movimentar dentro de casa, sair passear com o cachorro, ir na panificadora a uhum, pé, então tudo isso faz parte de um combo, que uhum, facilita muito, né, então tem ali é importante esse gasto calórico. O exercício uhum. físico é fundamental, Sim. independente do processo de emagrecimento. A musculação ou qualquer outro exercício físico junto com a caneta tem benefícios? Sim, com certeza. Uhum, Inclusive eu digo que está em processo de emagrecimento, uhum, utilizando as canetas, é fundamental a musculação, né. Elas uhum, trazem aí uma perda de massa magra, não pelo mecanismo de ação da caneta, mas uhum, sim pela perda de peso mais rápida, né. Então a musculação é essencial para uhum. manter massa magra ou até ganhar massa magra, né, isso é fundamental para todas as pessoas. E ainda tem um preconceito com quem faz o uso desse medicamento? Infelizmente sim, né, Uhum, quando existe ali a recomendação, e existe um preconceito: "Ah, emagreceu porque usou canetinha". uhum, É a mesma coisa do que dizer, diminuir a glicemia porque usou um medicamento, uhum, ou diminuir a pressão porque usou um medicamento. É um tratamento, né. uhum, E a obesidade é uma doença séria, muitas vezes precisa, é necessário medicamento, e infelizmente existe sim esse preconceito uhum. ainda. Eu acredito que as pessoas olhem e pensem: "Não, tenha", subconsciente, né, não que ela pense isso dessa forma, mas que tem que ter um sofrimento para ter o emagrecimento. Não Sim. pode ser uma coisa simples e rápida, ela tem que nossa, não, ela tem que restringir ali a alimentação, ela precisa levantar 5 horas da manhã e Ah, correr. não. Eu acho que isso é uma coisa ainda muito atrelada nas pessoas, né. Exatamente. Eu penso que, o emagrecimento, o processo de emagrecimento, ele precisa caber na rotina da pessoa, Uhum, né, você não precisa mudar, talvez alguma coisa ou outra, mas você não precisa se encaixar, o processo de emagrecimento tem que se encaixar na sua rotina. E a profissional faz muito isso, né, de uhum, tornar viável para a pessoa. É claro que o exercício é importante, né, é claro que de repente restringir alguma coisa seja importante, mas uhum. não necessariamente você tem que tirar tudo que você gosta, né, eu acho que isso dificulta muito o processo e não tem necessidade. Você acredita que essas medicações vieram para ficar ou elas ainda vão avançar muito? As 2 coisas, Uhum, eu acho que sim, elas vieram para ficar, né, isso é muito bom, uhum, eh, e sim, elas ainda vão avançar muito, então nós já vemos resultados muito bons, né, muito uhum, promissores, eh, e também tem diversos estudos demonstrando que ainda tem muita coisa por vir. Então uhum. vieram para ficar e eu entendo que, né, eu gostaria que isso ficasse mais viável, mais acessível para a grande maioria das pessoas, justamente por ser um tratamento Uhum. muito eficaz. E o seu perfil hoje de paciente, são mais mulheres, homens? Os homens ainda têm um certo receio ali em buscar esse tipo de ajuda? É bem legal essa pergunta.
Quando eu comecei a atender, eu imaginava que eu atenderia somente mulheres. Uhum, Mas eu acho que o meu consultório foi me levando para um caminho. Eu atendo muito casal, então é uhum, uma coisa que tá muito presente hoje na minha rotina. E, por incrível que pareça, hoje o meu público é 60% mulheres e 40% homens. Então eu nunca imaginei isso, eu imaginei que a grande maioria seria mulheres. uhum. Até quando eu fiz um levantamento recentemente, eu falei: "Curioso, né". Sim. E sim, é um público bem misto, assim, desde adolescente, eu atendo, né, todas as idades, atendo gestantes e atendo muitos idosos também. E você trata também doenças renais. Sim. Como a nutrição ela ajuda nas doenças renais? Os nossos rins Uhum, funcionam 24 horas por dia, né, eles uhum, são importantíssimos aí para filtrar toxinas, controlar a pressão arterial, controle hídrico, equilíbrio de minerais, inclusive produção de hormônios, e a alimentação faz parte de tudo isso, né, querendo ou não, de certa forma, tudo passa por uhum. ali. Então a gente precisa tratá-los da melhor maneira possível, então ter uma alimentação equilibrada vai ajudar a manter um rim funcionante da forma com que ele deve funcionar e vai ajudar também a evitar doenças que são doenças que causam disfunção renal ao longo da vida. As pessoas esquecem muito dos rins Sim, e acham tipo: "Ah não, ali só passa sim, água", sim. né, tipo Não, eles assim, são na importantíssimos. cabeça da pessoa é só isso normalmente, É. porque até na escola mesmo não é uma coisa tão abordada a Uhum. saúde dos rins. E Isso, realmente a pessoa só busca ajuda quando ela já tá ali com uma infecção renal, isso uma mesmo, dor muito é isso forte. mesmo. E é uma Uhum. coisa, presente assim na no seu consultório das pessoas não saberem a importância desse cuidado? Sim, totalmente. Inclusive, eu atendo muitas pessoas, eu tenho muitos médicos nefrologistas que Uhum, me encaminham pacientes, né, que entendem a importância desse acompanhamento. A minha área específica é pacientes todas as doenças renais, mas a doença renal crônica, né, que é uhum, essa doença que vai acontecendo ao longo da vida. Essas pessoas, geralmente, elas chegam e elas não entendem como funciona, elas não uhum. entendem por que aconteceu isso, né. Então ali é o momento de eu explicar e de fazer ela entender o quanto é importante, o quanto a gente precisa estar atento, até mesmo porque, geralmente, essas doenças elas são silenciosas. Então Uhum, quando você começa a ter algum sintoma de uma disfunção renal, ela já está mais avançada, então ela já está em estágios que poderiam ter sido evitados, né, uhum. caso tivesse começado um tratamento antes. Então tem que estar atento, com E certeza. nós temos muito, se você ficar muito em pé, pode atacar os rins, né, entre aspas. E isso é real? Tem fatores externos que podem te dar ali uma dor nos rins, pedra nos rins, ou é 100% alimentação? Não é 100% alimentação, né, os Uhum, cálculos renais em específico, eles estão relacionados com principalmente com maus hábitos, uhum, sedentarismo principalmente, né, alimentação com certeza, né, e falta de água. Então uhum, beber pouca água é um dos principais fatores, e fatores hereditários também, que estão muito relacionados. Então você tem histórico ali, né, de cálculo renal ou de doença, disfunção renal, é importante sempre estar investigando. uhum. E se eu tive pedra nos rins uma vez, cessou, eu tratei, eu posso ter de novo pedra nos rins, ou isso é uma coisa que não, o tratamento ele resolve, né, digamos assim? É muito individual, mas a tendência é sim, geralmente quem tem a formação de cálculo tende a formar mais cálculos. Então quando se Uhum, descobre, né, e faz o tratamento adequado para aquele caso em específico, o ideal é você, criar uma rotina de mais cuidados, assim, né. uhum, Existem algumas coisas na alimentação que a gente acaba melhorando, né, praticar um exercício físico, então sim, a partir dali começar a cuidar para uhum. evitar a formação de novos cálculos, mas existe essa tendência sim. E existem alimentos que aceleram esse problema nos rins? A progressão da doença renal, não existe um alimento específico, né, em si, que seja um Uhum, vilão, digamos assim, que uhum, acelere. É todo um contexto de alimentação. Então, é um contexto de alimentação mais saudável, né. Existem alguns fatores que quando a pessoa já tem a doença estabelecida, em estágios um pouco mais avançados, algumas coisas em específico, como por exemplo, a proteína em excesso, uhum, fósforo, potássio, mas aí é muito individual. Aí o tratamento é 100% individualizado. Então nós temos algumas diretrizes, né, de quantidade de proteína um pouco reduzida, justamente para não forçar esse rim que já é um rim que tem uma disfunção renal. uhum. Isso a gente pensando é até engraçado, porque as pessoas, não, eu tomo muito refrigerante, eu como muito, processados, e é só isso que elas associam a problemas de saúde no Sim, geral. uhum. E as coisas saudáveis também em excesso elas fazem mal. Sim, tudo em excesso, né, eu costumo Uhum, dizer que tudo tem que ter um equilíbrio, né. As principais, causas hoje de disfunção renal são
o diabetes, a hipertensão e a obesidade. Então, a Uhum. obesidade está entre os principais fatores de doenças renais crônicas. Uhum. E quem tem esses outros problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, deveria se preocupar mais cedo com os rins? Sim, com certeza, justamente por eles serem, né, os fatores principais que levam à Uhum. disfunção renal crônica, diabetes, hipertensão, Uhum. obesidade. Então, sim, se você tem histórico na família, né, de doença renal, é importante sempre fazer os exames de rotina. E é possível retardar, uma doença renal através da nutrição? Sim, talvez essa seja a parte mais bonita dessa especialidade, né, que é justamente retardar a progressão da doença, essa é a nossa principal função. Então Uhum. existem ali algumas estratégias na alimentação, né, algumas restrições. Eu digo que talvez seja o único momento que eu realmente faça restrições nas Uhum. dietas dos meus pacientes, né, que são situações que infelizmente precisa fazer em algum momento. Uhum. Mas sim, fazemos porque isso consegue, eh fazer com que a doença não progrida tão rápido, né, ela não tem Uhum. cura, ela vai continuar progredindo. A gente não consegue restabelecer essa parte perdida, né, essa função Uhum. perdida dos rins, mas a gente consegue evitar que ela progrida tão rápido. Uhum. E quais são os sinais, além da obesidade, que uma pessoa deveria observar e procurar um nutricionista, um especialista? Eu costumo dizer que todas as pessoas deveriam, pelo menos uma vez na vida, passar por um bom Uhum. nutricionista, né, independente, assim, de qualquer situação. Eh, mas se tiver histórico, né, de doença renal, de diabetes, de hipertensão, se tiver esteatose hepática, qualquer doença relacionada à parte de metabolismo, é importante sim passar Uhum. por um nutricionista. É uma curiosidade, né, que uma vez eu passei isso, e começou a me dar muita febre e dor, né, eu falei: "O que que tá acontecendo?", né, e eu fui no médico, cheguei no hospital, e eu estava com, uma infecção nos rins. Uma infecção nos rins. E aquilo Uhum. eu fiquei: "O quê? Como Uhum. assim uma infecção nos rins?", né. E ele fez um ultrassom, né, Aham. nos rins, e eu vi, ele me mostrou, tinha várias pedrinhas, vários pontinhos. Uhum. E quando isso acontece, a pessoa realmente ela só vai ver essa infecção, normalmente ela trata, ela volta de novo ali a um tratamento com você, ou isso passa e a pessoa: "Não, não estou mais com dor, agora não precisa mais"? É, olha, geralmente as pessoas com a doença renal crônica, né, Uhum, elas fazem acompanhamento, então elas estão sempre ali. Já uhum, pessoas com problemas mais pontuais, assim como os cálculos renais, por exemplo, né, a nefrolitíase, uhum, são pessoas que vão, fazem ali uma dieta específica e uhum, provavelmente não voltem mais. uhum, Então, talvez isso reapareça, talvez não, né, as infecções renais, elas tendem a reaparecer, então, uhum, mas geralmente são pessoas que fazem ali uma dieta e acabam seguindo e voltam de repente lá na frente, mas não são pessoas que acompanham a não ser que uhum. tenham outros objetivos, né. Uhum. Eu queria saber também como você chegou nessa parte tão específica também na nutrição, né, porque a gente vê muitas pessoas da Sim, nutrição só a parte alimentar, mas dos rins é a primeira vez que eu vi também alguém tratando como especialidade. interessantíssimo. Assim, ó, eu sempre fui da área esportiva, eu treino Uhum, musculação, né, há 20 anos, e quando eu comecei a faculdade de nutrição, a minha grande vontade sempre foi a nutrição esportiva, eu amo isso, eu vivo isso, né, eu sempre testei dietas em mim mesma, sempre fui muito curiosa, assim, então na faculdade todas as colegas sempre me falavam: "Mari, eu não vejo você em outra área sem ser a nutrição esportiva", e realmente eu amo essa área. Mas a nefrologia em específico, o que me levou para esse caminho foi uma professora da faculdade, que eu admiro muito, ela é uma profissional, assim, maravilhosa, para mim uma das melhores que eu já vi, e foi uma aula em específico que ela uhum, foi uma aula muito boa sobre rins, então eu era muito leiga no assunto e naquela aula foram 3 horas, assim, de aula que me deixaram completamente apaixonada pelo assunto. Então, naquela aula eu decidi que eu faria o meu TCC, né, o meu trabalho ali de uhum, conclusão de curso na área, então eu comecei a pesquisar muito sobre. Isso no meu último ano de faculdade, eh, e me apaixonei pela área, é uma área maravilhosa e é uma área que tem pouco especialista, né, a parte da uhum, nutrição tem pouquíssimas especialistas, então porque é difícil, é muito difícil, e ainda mais quando você une as 2 áreas, que é uhum, a esportiva e a nefrologia. É muito complicado, complexo. Então eu estudei muito na área, fiz o meu TCC na área, uma pesquisa muito bonita, e já fiz uma pós, já emendei uma pós-graduação também, já me formei com a pós-graduação uhum, que e legal. comecei a atender ali, já logo que me formei.
Foram 3 horas de aula que mudou Foram totalmente sua 3 horas carreira. de aula e uma professora maravilhosa, com certeza ela vai me assistir e ela sabe quem é, Que que legal. ele mudou totalmente ali a minha carreira. Obviamente que eu optei por ficar com os 2 caminhos, né, Uhum, então hoje eu consigo ter o prazer de atender, esportistas que têm disfunção renal. Então é algo muito difícil de você uhum. ter um equilíbrio, né, tanto de proteína, creatina, tem vários aspectos, assim, que eles acabam divergindo muito e eu preciso sempre encontrar um equilíbrio que resolva tudo que meu paciente precisa. Então é uma área mais complexa, mas que eu amo, assim, de paixão. Uhum. E esportistas têm mais tendência a ter problemas nos rins? Não necessariamente, né, Uhum, assim, é mais questão hereditária mesmo, mas uhum, talvez justamente pelos excessos, né. uhum, Então não, a gente já sabe que hoje um excesso de proteína não vai causar a disfunção renal, a não ser que você tenha uma propensão a isso. Mas talvez pelos excessos a gente tenha que uhum. ficar mais de olho, sim. E qual o maior mito na internet, principalmente sobre o emagrecimento? Eu acho que o maior de todos é as restrições. É Uhum, achar que você precisa cortar determinado alimento para que o teu processo de emagrecimento possa acontecer. Isso não existe, né, não existe nenhum alimento que seja totalmente vilão, não existe nenhum que seja totalmente bom, né, tem que ter esse para você emagrecer, então eu acho que seria isso, sabe, pontuar coisas quando na verdade é um contexto, né. A uhum, alimentação é um contexto, não é um alimento só. Então acho que esse seja o principal mito, assim, uhum. demonizar alguns alimentos, né, cada hora é um, e acho que isso é o principal mito. E os doces, o açúcar, ele é um vilão, né, entre aspas, ali, real dentro da nutrição, ou ele só é realmente banalizado? Veja, a gente sempre preza por reduzir, né, o consumo Uhum, de açúcar, de ultraprocessados. Eu costumo dizer que o excesso que é o problema, uhum. né, não você consumir o açúcar de forma esporádica, mas assim, o excesso sempre é o problema, com toda certeza. O carboidrato, ele é algo que prejudica, não só no excesso, mas no dia a dia que a gente consuma ali, ele é algo que vai, interferir na nossa qualidade de vida também? Como os outros, ele vai prejudicar em excesso, né, o Uhum, carboidrato é um macronutriente extremamente importante, ele é a principal fonte de energia do nosso organismo, então uhum, não tem como a gente existir sem, né. uhum, Inclusive os adeptos aí de dietas extremamente baixas em carboidrato geralmente vão ter algum problema relacionado, né, vão fraqueza, vão deixar de viver, aham, porque é a principal fonte de energia e são importantes, eu acho que o que a gente precisa pensar mais é um contexto, né, realmente de quantidade, de qualidade desse uhum, carboidrato, que momento que eu vou estar inserindo esse carboidrato na minha rotina, então é tudo contexto, mas eles são uhum. muito importantes. E retirar totalmente, igual os veganos, né, tiram ali toda a carne, proteína animal, é uma dieta não tão saudável quanto alguém que come carne e consome esse tipo de proteína? Na verdade não, a proteína ela vem de diversos alimentos, né, não só das carnes Uhum, também, então nós temos a proteína vegetal, que também é muito importante, então hoje a gente consegue ter uma qualidade de vida com certeza, né, uma alimentação super saudável, sem necessariamente ter a carne na alimentação, né. uhum, Existem alguns nutrientes em específico, né, B12, ferro, que talvez falte, então tem que estar acompanhando, né, a necessidade uhum, dessa pessoa, mas dá para ter uma vida completamente saudável, inclusive existem, esportistas aí, né, que são uhum, vegetarianos e conseguem ter um desenvolvimento, eh, tranquilo ali, então, com certeza é até mais saudável, né, você acaba uhum. ingerindo mais fibras, com certeza é mais saudável. Nós observamos que a maioria das pessoas que são veganas, vegetarianas, ela tendem a ser mais magras de quem tem uma nutrição normal ali no dia a dia. Uhum. E o fator é a carne? Não necessariamente, né, o Uhum, fator é mais uma vez, é o contexto uhum, total da alimentação, né. Tendem a consumir alimentos com densidade calórica uhum, menor, mas aí vai todo de um contexto, não necessariamente a carne, né, uhum. não, com certeza não. E tem algum alimento demonizado que é de forma injusta? Todos. Na minha opinião, todos. Dado o momento são os ovos, ou então é o leite, né, a lactose, o glúten, eh, ou então o feijão com arroz. As próprias frutas são Uhum, demonizadas também, e quando não deveriam, né, alimento uhum. nenhum é vilão, acho que é o contexto da alimentação, de uma alimentação o contexto de uma alimentação ruim que se torna vilão, e não um alimento específico. Uhum. E na nutrição a gente sempre fala sobre a obesidade, mas as pessoas que têm, magreza extrema ou dificuldade para ganhar massa, algo que chega bastante também no seu consultório? Sim, chega, não tanto quanto, né, a Uhum, obesidade,
mas são inclusive situações bem difíceis, às vezes, muitas vezes muito complexas, né. Então existem pessoas Uhum, que têm essa dificuldade, até de volume alimentar, né, de conseguir comer a quantidade necessária, uhum, e eu costumo dizer que parece, assim, até mais difícil, né. uhum, Ganhar massa magra costuma ser mais complexo, assim, o processo do que o próprio emagrecimento. Então existe sim, numa quantidade menor, né, obviamente, uhum. mas existe sim. E normalmente isso é um problema de saúde ou realmente a pessoa ela só não consome a quantidade ideal ali de calorias por dia? Podem ser as 2 coisas. Pode Uhum, ser um problema de saúde, né, que daí vai ser investigado, uhum, mas também pode ser simplesmente por a pessoa não ter esse apetite, não conseguir. E aí existem estratégias na nutrição que a gente consegue auxiliar essa pessoa a consumir o que é necessário, né, para nutrir, uhum. para estar ganhando essa massa muscular. Existe diferença entre emagrecer e ficar saudável? Sim, com certeza. Apesar do peso ser um indicador de saúde, né, Uhum, não emagrecer a todo custo, são coisas diferentes, né, inclusive existem pessoas que emagrecem muito e que não estão saudáveis. uhum. Então existe uma diferença bem grande. E você percebe que muitos pacientes chegam buscando somente a estética do que a saúde? Todos. Grande maioria dos pacientes, né, que buscam eu vim só pela estética e ao longo do caminho Uhum, começam a perceber melhorias ali no na saúde, né, em tudo, num contexto geral de saúde, eh, e colocam isso muito à frente, né. É uhum. claro que a balança, né, os números são importantes, mas eu acho que a gente vence quando em determinado momento o paciente para de falar de peso na consulta, para de prestar tanta atenção na balança e começa a contar coisas boas que estão acontecendo na vida dele a Uhum. partir dessas melhorias, então acho que ali a gente venceu. É que eu acho que ali ela ainda não entendeu como isso pode melhorar a qualidade de vida dela, né, ela ainda não Exatamente. chegou naquela parte. Exatamente. Algumas já vêm, né, pedindo isso, né, Sim. "Eu preciso melhorar minha qualidade de vida", mas a grande maioria não e percebe isso ao longo do processo e isso é muito gratificante. E qual exame você gostaria que todas as pessoas tivessem ali fazendo periodicamente? Olha, eu acho que não tem um exame em específico, assim, porque isso é muito individualizado, né, vai depender Uhum, muito de idade, de sexo, de doenças prévias, de histórico familiar. Eu acho que a gente precisa cuidar da saúde, tem que estar sempre atento. uhum. E o que significa para você comer bem? Comer bem para mim significa você saber fazer boas escolhas, mantendo um equilíbrio, não precisando cortar tudo que você gosta, porque alimentação é um contexto, né, são memórias, alimentação é família, é comensalidade, então eu acho que a partir do momento que você encontra um equilíbrio disso tudo, a gente aprendeu o que é comer bem. Um hábito simples teria o maior impacto na saúde das pessoas, mas não é tão conhecido ou tão abordado. Organização, Uhum, planejamento, eu acho que a partir do momento que você planeja o seu dia, planeja as suas refeições, você consegue fazer escolhas muito mais conscientes. uhum, Quando você não tem esse planejamento, geralmente as escolhas são feitas com pressa. uhum. Geralmente o que vai te resolver no momento, não o que vai te nutrir e fazer parte das suas boas escolhas. E além de nutricionista, você também é empresária. E o que ninguém Sim. conta sobre empreender na nutrição? Difícil, eu acho que como em todos os outros ramos, né. Eu acho que fazer nutrição, consultar, atender meus pacientes, talvez seja a parte mais fácil, porque é a parte que eu mais gosto, que Uhum, eu amo. Mas tem o marketing, que é difícil, tem o financeiro, uhum, tem o pós-consulta, né, tem o atendimento pós, tem as redes sociais, que sempre foram um dilema para mim. Então, saber lidar com tudo uhum. isso talvez seja a minha maior dificuldade, assim, mas precisamos. E como você equilibra o trabalho e a sua vida pessoal, para não levar, de repente, um caso que marcou muito você no consultório? Difícil. Uhum, Eu acho que eu ainda não aprendi a fazer isso e eu não sei nem se eu vou aprender. Eu tenho um propósito de trabalho um pouco diferente, assim, e eu sou uma pessoa que sinto muito, uhum. emoções, eu sinto muito os Sim. meus pacientes. Então é claro que, né, eu preciso tentar separar sempre, mas muitas vezes não dá. Muitas vezes Uhum. eu já me peguei em casa estudando um caso, pensando sobre um paciente, chorando, tentando entender por que que não deu certo, então eu levo muito para casa isso, vou continuar levando, eh, da melhor maneira possível, né, desde que isso não me atrapalhe de outras formas. Esse atendimento personalizado, humanizado também que você traz, é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, eu acho que eu considero hoje que eu tenho sucesso, porque eu tenho muitos pacientes que gostam muito do meu trabalho e que me indicam muito.
Então 90% dos meus atendimentos hoje são por indicação, e eu acho que só indica quem gosta, né, quem Sim. gosta e volta. Mas eu acho que eu devo mais o sucesso da minha carreira, porque eu consegui manter os meus valores e o meu propósito. Então eu nunca fui atrás de vender nada milagroso, de prescrever Uhum. coisas que não são necessárias. Então eu tento manter uma coerência, né, nos meus atendimentos e fazer isso com ciência, muita Uhum. ciência, mas também com muito amor, com muito coração. Eu Uhum. coloco amor em tudo que eu faço. E tem algum suplemento hoje que você acredita ser superestimado? Eu acho que todo suplemento que é desnecessário é superestimado. Uhum. Desnecessário para aquela pessoa em específico, né, eu acredito que, só é bom quando ele realmente tem indicação e quando ele Uhum. realmente vem suprir alguma deficiência. Aí sim a gente pode dizer que é bom aquele suplemento. E hoje a gente sabe que não só na parte de nutrição, em todas as áreas, o mercado ele sempre investe muito, né, a indústria investe muito em marketing, em mostrar que Uhum. aquilo é bom, mas não recomenda uma consulta com o nutricionista, eles Pois é. sempre recomendam que você compre. É. Isso é um problema? Com certeza. Eu costumo dizer: "Tem o carrinho laranja, foge", Uhum. né, porque, eh, tem se superestimado muito as coisas hoje, né, veja, tudo se coloca proteína, tudo, né, e Uhum. quando não há necessidade, né, então acho que assim, a nutricionista pode e deve até orientar as pessoas com relação a isso, né, acho que é a minha Uhum. grande função também hoje. Então fugir dessas coisas, eu costumo Uhum. muito, falar ali nas minhas redes sociais, né, para as pessoas que me seguem, que são próximas ali de mim, que são um público muito fiel a mim, Uhum. que a gente precisa ter cuidado com tudo isso, né, afinal de contas é o nosso corpo, vamos Sim, entender o que a gente está fazendo com ele, né. é quase um experimento, né. Exatamente, aham. E se você estivesse começando hoje, novamente, lá atrás, você Uhum. faria algo diferente? Eu acho que sim, talvez eu muito pontualmente, assim, talvez enquanto aluna ainda, enquanto estivesse na faculdade, eu teria investido um pouquinho mais, né, nessa parte de comunicação, de estar um pouco à frente, de estar mais nas redes sociais. Uhum. Isso me fez um pouco de falta, assim, me faz falta até hoje. Não sou tão boa nisso e eu gostaria de ser melhor, e gostaria de ter começado muito antes. Acho que fez falta isso. E qual o seu conselho para os pacientes, as pessoas também, buscarem, né, ajuda, buscarem o atendimento também ou cuidar da própria saúde? Eu acho que a gente precisa parar de esperar a próxima segunda-feira, né. Todo Uhum. mundo fica esperando a próxima segunda-feira. Eu acho que a vida é agora, né, a nossa saúde é agora, e a gente infelizmente muitas pessoas percebem isso só quando já estão na doença, Uhum. né, quando já não tem mais muito o que se fazer. Então, se priorize todos os dias, né. Se priorize, se cuide, faça boas escolhas todos os dias. E qual o seu conselho para quem está começando hoje? Escute só as boas coisas. Tem muita gente, né, dizendo que não compensa, que não é uma boa profissão. Eu acho que é uma profissão muito promissora, a gente só tende a crescer, né. Hoje as pessoas precisam muito, a gente precisa muito, inclusive nessa era de canetas emagrecedoras, né, a nutricionista é fundamental e em todas as outras áreas também. Então vai, faz com amor, faz com carinho, faz com propósito, que não tem como dar errado. Perfeito, Marielle, muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer receber Eu que você aqui. agradeço. Vocês vão poder acompanhar esse episódio completo também na Rede TV Paraná, nos nossos canais oficiais. E fique com esse debate, com certeza, muito produtivo que tivemos hoje. Até o próximo episódio.